Eu quero convidar vocês a abrirmos as nossas Bíblias, 1 Samuel capítulo 7. Aleluias, glória a Deus. Mais um mês na presença do Senhor, podendo celebrar a ceia do Senhor, participar desse momento de comunhão, de alegria. Aleluias, glória a Deus. 1 Samuel capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 10. Nós vamos ler até o versículo 12. 1 Samuel capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 12. Que diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra, e pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Vamos falar com Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco, venha ministrar os nossos corações. Ore ao Senhor. Pai, muito obrigado por este privilégio. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, Te glorificando, Te louvando, Te adorando, exaltando o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque mais um mês se passou e nós estamos aqui, meu Deus, participando da Tua ceia. Estamos aqui para celebrarmos a Tua morte, o Teu sacrifício e a Tua ressurreição. Senhor, nós estamos aqui declarando o nosso amor por Ti. Até agora, Senhor, expressamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. E agora, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, e eu lhe peço, Senhor, usa-me em Tuas mãos, unge a minha vida, usa-me segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, meu Deus, que eu seja simplesmente um instrumento nas Tuas mãos, para ministrar a Tua palavra, ó Deus, a Tua igreja, e que o Teu povo possa sair daqui alimentado pela Tua palavra. Pai, alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, e toda ação contrária nós rejeitamos, repreendemos, cancelamos agora, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus, amém. Podem se assentar, meus irmãos? Eu me lembro que uma certa vez eu preguei aqui sobre esta pergunta que eu vou dizer a vocês, mas eu preguei numa certa situação diferente daquela que nós vamos falar hoje. Não sei se você se lembra de algumas experiências que você já passou, que você disse assim: e agora? Alguma situação que às vezes acontece na tua vida, e você diz assim: e agora? E é sobre esta palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. E agora? Vamos falar juntos? 1, 2, 3. E agora? Eu me lembro que quando eu ministrei uma palavra aqui em relação a esta pergunta, eu ministrei em situações de dificuldades. Você às vezes se depara numa situação que você diz: e agora, Deus? O que vai acontecer? O que eu vou fazer? Como agir? Situação inesperada que te pega e você diz: e agora?
Mas a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite, não é fazer essa pergunta em momentos de adversidades, em momentos de dificuldades, em momentos que você é pego de surpresa e você diz, e agora? Não, não é nesse aspecto. O que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês são sobre situações que você alcança aquele momento que você tanto almejou, aquela etapa que você sempre sonhou, aquele projeto que você sempre imaginou, que você gostaria de alcançar, e de repente você chega lá, você alcança, você conquista aquela faculdade tão almejada, aquela casa tão sonhada, aquele carro tão sonhado, aquela situação, solução de um problema, aquela experiência tão gostosa que você há tempo vinha buscando, pedindo para Deus e clamando a Deus, e você orou, fez campanha, jejuou, buscou, enfim, e agora chega nas tuas mãos, e aí você faz a mesma pergunta, e agora? A gente faz essa pergunta em momentos de adversidades, mas eu quero te levar a pensar sobre o momento da vitória. Quando você alcança a tua vitória, quando você chega lá no topo, quando você chega lá naquele momento tão sonhado, tão esperado, eu acredito que talvez para mim, para você, para muitos, hoje, nós estamos também fazendo esta mesma pergunta, e agora? Eu sei de pessoas que há anos vinham buscando de Deus alguma bênção, por exemplo, um filho, e hoje Deus deu o filho a essa pessoa. Eu sei de pessoas aqui que há anos vinham buscando de Deus de alcançar, de chegar lá, terminar os seus estudos, e hoje terminou. Eu sei de pessoas que com quase 50 anos de vida, ou aliás um pouquinho mais, cursou a faculdade, e esses dias atrás estava lá recebendo o seu troféu, que é o seu diploma, e interessante que a TV Bandeirantes foi lá, filmou e passou, e a gente assistiu com aquele gostinho de vitória, dizendo glória a Deus, meu irmão, minha irmã, venceu, oh aleluias. Eu acredito que é o momento que a pessoa ela se pergunta, e agora? E agora, Deus? Esse casal, esses pais, que há anos vinham pedindo para Deus um filho, e agora Deus deu. Eu fico pensando, esses dias eu tive que puxar a orelha. Literalmente, quinta-feira eu chamei no canto e falei, escuta, vamos parar com esse... como que eu usei a expressão, meu Deus? Quem estava perto de mim ouviu eu brincar, não, puxar a orelha. Eu falei, vamos parar com esse mela-mela, que negócio é esse de ficar até na hora do culto beijando a barriga da mulher, porque, meu Deus, eu falei, que negócio é esse? Vamos parar com isso? Eu fico pensando, a hora que pegar esse bebezinho no colo, meu Deus, a gente vai ter que, para poder pegar do colo, eu acho que a gente vai ter que arrancar a força para a gente poder abraçar, beijar esse neném. Eu nem vou olhar para eles, porque para eles não... Agora você imagina, quantas vitórias, quantos momentos maravilhosos que você tem. Eu hoje não quero trazer aqui uma palavra para a tua vida, como você resolver problemas, como você alcançar a vitória. Não, não é nesse aspecto. É aquele momento como se o Senhor Jesus ressuscita ali dentre os mortos, se levanta dentre os mortos. Aquele momento maravilhoso, quando os soldados ali estavam desmaiados, e quando levanta-se e sai aquela pedra, eu fico imaginando Jesus se levantar daquele túmulo agora, glorificado, ressurreto. É como aquele momento, eu venci, eu morri, eu estive lá, ressuscitei agora, ou agora eu sou vitorioso. É esse momento da tua vitória, é esse momento da tua alegria, é esse momento da tua conquista, que o Senhor colocou no meu coração para dizer, e agora? Amém, igreja? Eu acredito que muitos de vocês estão passando por esse momento. Nós fizemos uma campanha de 7 quintas-feiras em busca da nossa vitória.
E nós estamos agora fazendo uma outra campanha de agradecimento. Isso eu entendo que o Senhor já te deu a tua vitória. Amém? O Senhor já te abençoou. Agora você é vitorioso. Eu acredito que cada um de nós pode levantar as nossas mãos dizendo assim: eu recebi a minha vitória, eu sou vitorioso. Amém? Eu acredito nisso. É por isso que Deus colocou no meu coração para colocar ou para expressar essa pergunta, fazer essa pergunta. E agora? E agora? Eu acredito que muitos de vocês estão pensando: e agora? O bebezinho não vai vir com manual de instruções, ou vem? Nenhum dos 3 que eu tive vieram com um manual de instruções. Nenhum. Não é isso, pastor Guto? Não vem. E agora? O que fazer com a bênção? E agora? Como agir diante da vitória? E agora? Eu fiquei pensando aqui na situação do povo de Israel. O povo de Israel estava numa situação muito difícil. Samuel era o juiz, o profeta. E ali os filisteus estavam perseguindo o povo de Israel. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Samuel tinha acabado de fazer um sacrifício de agradecimento a Deus e também de estar ali pedindo a vitória sobre uma batalha. E dali a pouco, quando os filisteus ficaram sabendo, eles estão reunidos lá, adorando a Deus, fazendo sacrifício a Deus. Eles chegaram de surpresa, vieram para atacar o povo. Só que eles pensavam que iam vencer o povo de Israel. Eles pensavam que eles iam derrotar o povo de Israel. Achavam que ia pegá-los de surpresa. Mas na verdade Deus era com o povo de Israel. Deus estava com o seu povo. E naquele momento Deus trovejou do céu. Lembra que nós acabamos de ler? Como nunca aconteceu. Deus trovejou do céu, houve trovões e aquilo aterrorizou o inimigo, dispersou o inimigo. O inimigo começou a fugir e o povo de Israel começou a perseguir e foi em direção ao inimigo e conquistou a vitória. E quando chegou naquele momento ali no lugar entre Mispá e Sem, quando o povo de Israel já havia realizado a conquista, já estava com a vitória nas mãos, Samuel então pegou uma pedra e colocou naquele lugar como um marco, e ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E ele expressa esta frase dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluias. Era o marco da vitória, era aquela pedra que estava ali colocada como o troféu, o marco, dizendo: olha, nós passamos pela experiência de quase derrota, nós passamos pela experiência terrível de estar sendo perseguido pelo inimigo, mas Deus agiu de uma forma sobrenatural e nós vencemos o inimigo. Agora nós estamos aqui dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isto é, aqui esta pedra marca a nossa vitória. Aleluias. Aquela pedra era um marco. Era um marco dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou, nós vencemos, nós somos vitoriosos. Amém? Será que você hoje colocou algum marco na tua história? Esta semana, será que você colocou alguma pedra na tua história? Você estava passando por grandes lutas, grandes dificuldades, e talvez você pensava que nem ia vencer mais. Talvez você pensava: chegou o momento da minha derrota. Mas para sua surpresa, Deus veio, trovejou dos céus, oh aleluias, operou um milagre, fez algo sobrenatural, algo que você nunca imaginava, algo que você nunca esperava. Deus fez e você realizou a tua vitória e você marcou a tua história dizendo: Deus me deu a vitória. Assim aconteceu com o povo de Israel. Eles colocaram ali aquela pedra, era um marco. Mas Deus começou a falar comigo. E depois dessa pedra? Eles colocaram uma pedra ali e disseram: até aqui Deus nos ajudou. Mas a história para ali? O livro de 1 Samuel encerra aqui no versículo 12, sim ou não? Continua. O próprio capítulo 7 continua.
O Roberto já entendeu a palavra. Aí vem o capítulo 8. No capítulo 8, a gente começa a ver uma outra cena acontecendo. Capítulo 9, mesma coisa, capítulo 10, capítulo 11, e a gente começa a ver que a história, o quê? Continua. E hoje, muitos e muitos anos depois, a história do povo de Israel ainda continua. Ainda existe essa nação, vai existir ainda até o final dos tempos. Quem está aprendendo sobre escatologia sabe que a nação de Israel, Deus tem um plano especial com eles. Eles vão passar por todo o período da grande tribulação, o milênio, vão chegar até lá no finalzinho. A nação de Israel, o povo de Israel, a história continuou. Milhares de anos depois desta pedra, mas houve um momento na história do povo de Israel que foi colocado um marco. E aquele marco representava que até ali Deus estava sendo com eles, a vitória estava nas mãos deles. Mas aí Deus me despertou a pensar sobre depois do marco. E agora? Até aqui Deus foi com a gente. Amém, igreja? Até aqui Deus nos abençoou. Não é assim que Samuel fala aqui? E ainda diz ali uma palavra, uma expressão de louvor a Deus, dizendo: Ebenezer, até aqui Deus foi com a gente. Mas e depois do marco? E depois dessa pedra? A história não acaba aqui. Vamos olhar no capítulo 8, olha só o que acontece. No capítulo 8, a nação de Israel chega para Samuel. Aquele homem que tinha feito lá o holocausto, aquele homem que tinha feito o sacrifício, aquele homem que tinha colocado diante de Deus ali todo o sacrifício, e através daquele sacrifício Deus veio, agiu, deu o milagre. Agora aquela mesma nação que viu acontecer todo aquele milagre, chega para Samuel e diz assim: nós não queremos mais você. Não é isso que está aí no capítulo 8? Sim ou não? Com a maior cara de pau, gente. Olha só, eu acho que eu acho que não tinha óleo de peroba lá. Eu acho que não. Não passaram nem um pouquinho de óleo de peroba na cara. O homem que tinha sido usado por Deus. O homem que tinha colocado a pedra ali como marco da vitória. O homem que tinha sido o instrumento de Deus para alcançar a vitória. Agora, com a maior cara de pau, esse mesmo povo chega para ele e diz assim: você não serve mais. A gente não te quer mais, agora a gente quer um outro, a gente quer alguém igualzinho os demais, igualzinho aos outros povos, a gente quer uma pessoa para nos liderar agora, igualzinho os outros líderes das outras nações. Aí Samuel tem uma conversa com eles e diz: mas olha, só que vai acontecer o seguinte, de tudo que vocês plantar, este homem vai levar tanto para ele. De tudo que vocês colherem, vai ser uma parte para ele. Os seus filhos vão trabalhar como servos dele. E Samuel vai dizendo para eles, como se fosse assim: vale a pena vocês me trocarem por uma pessoa assim? Só que na verdade Samuel estava ali como um representante de Deus. E aí Deus chega para Samuel e fala assim: Samuel, para de ficar triste. Porque o que eles estão dizendo não é em relação a você, mas é em relação a mim. Eles me rejeitaram. Não rejeitaram você, Samuel, mas rejeitaram a mim. E Deus fala ali para Samuel: conforta, consola Samuel. E a história continua. Deus faz aquilo que o povo queria. Deus estabelece um rei. E começa a história agora com este novo rei. E ali vem então uma outra batalha que era contra os amonitas. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. E aí você vai ver as batalhas que Saul, junto com a nação de Israel, guerreou. Aí depois, Saul, ele é morto e Deus estabelece um novo rei, que era Davi. E continua as batalhas, continua os desafios, continua as situações.
Sabe, Deus colocou no meu coração para dizer a vocês, depois daquele marco que Samuel colocou dizendo, até que Deus esteve com a gente, até que Deus nos deu a vitória. Com a nação de Israel aconteceu muitas outras coisas. A história não parou ali, continuaram muitas e muitas situações. Mas uma coisa que ficou muito claro para mim, Deus nunca abandonou este povo. E as promessas de Deus para a vida daquele povo continuou sendo viva na história daquele povo. E até hoje, quando a gente olha para esta nação, a gente vê que apesar da sua pequenez, apesar de ser talvez o menor país do mundo, Deus é com eles, porque todas as outras nações têm medo de enfrentar a nação de Israel. A gente vê como Deus tem sido com aquele povo. O marco foi estabelecido, ali foi uma vitória, mas depois desse marco, apesar das dificuldades, apesar até mesmo de rejeições, apesar de pecados, as promessas de Deus permaneceram para aquele povo, as vitórias de Deus aconteceram para aquele povo. Amém? E aí eu trouxe para a nossa realidade e para nós. Como acontece depois de alguma vitória? É aquela mesma pergunta que nós fizemos. E agora? Deus te deu a tua vitória. Quantos aqui receberam alguma vitória grande que você vinha buscando há tempos? E nesse ano Deus já te deu essa conquista. Quantos aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Olha aí. Esses dias atrás estava aqui eu orando pelo Daniel e pela sua noiva no momento, né? Abençoando o casamento deles. Uma conquista, né, Daniel? E agora? Casou, tá, e agora? E agora? E aí vai. Quantas vitórias que Deus tem dado para você? Quantas vitórias? O marco você estabeleceu, eu acredito que você talvez já até testemunhou, contou, você estabeleceu o marco e você disse, Deus foi comigo, Deus me deu a vitória aqui. Tá, mas a tua história vai terminar aqui, gente? Não, não vai terminar aqui, a tua história vai continuar, amém? E a pergunta que você tem que fazer, e agora? Só que para mim, para você, eu quero expressar de uma forma diferente. Esta palavra, e agora eu vou acrescentar uma frase, e aí, após esta palavra, esta pergunta, eu quero acrescentar, e agora, como eu devo agir? A vitória Deus me deu, a vitória eu já conquistei, eu cheguei lá acima ou em cima da montanha, a minha vitória, olha, foi difícil chegar até aqui, mas Deus me deu a vitória, então agora eu quero acrescentar com esta pergunta para mim e para você, e agora, como eu devo agir? Eu alcancei a minha vitória, alcancei aquilo que eu tinha no meu coração para buscando de Deus, e Deus me deu, e agora, como eu devo agir? Então, primeira forma que você tem que fazer, quando você recebeu essa vitória, a partir desse momento, primeiro, seja grato a Deus, amém? Primeira coisa, o que Samuel fez? Ele estabeleceu ali um marco. Interessante quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê muitos altares sendo edificados. Não sei se você se lembra. Cada momento especial. Por exemplo, Davi. Quando aquele anjo da morte. Essa cena ficou na minha cabeça hoje o dia inteiro. Quando Davi, ele tinha feito a contagem do povo. Não é isso daqui? Tinha feito a contagem do povo, até hoje eu não entendi direito por que Deus rejeitou essa atitude de Davi, mas isso não é ao caso, isso é para um outro dia, né, um assunto desse. Mas ali, Davi, ele olha, depois de ter arrependido, pedido perdão, e muitas pessoas, milhares de pessoas estavam morrendo, e Davi, ele olha num campo e vê o anjo da morte ali. Lembram dessa experiência? Davi, ele olha e vê o anjo da morte. E quando o anjo para de matar,
Davi, ele estabelece ali um altar, ele estabelece um lugar de adoração a Deus ali naquele lugar. E a gente vê Abraão também, quantos altares que ele edificou como sinal de alguma coisa que Deus fez para a vida dele. Eu fiquei pensando, às vezes nós recebemos grandes bênçãos, grandes vitórias, mas nós deixamos passar assim desapercebido. É só simplesmente mais uma vitória, mais uma conquista. Não, eu gostaria que a partir de hoje você começasse a rever o teu conceito em relação às bênçãos, às vitórias que Deus te dá, por menor que seja a tua conquista, a tua vitória. Ah, Deus me curou de uma enfermidade, por exemplo, eu nunca esqueço de uma enfermidade, algo tão simples que Deus fez, mas eu sempre lembro e eu glorifico a Deus. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, e menino não gosta de chutar pedra, não gosta de chutar bola, e junto com a bola vai a ponta do dedão, não é verdade? A unha, não é assim que acontece? Eu acho que todos os homens que estão aqui já foram meninos igual eu. Ah, meu Deus, e quantas vezes a tampa do dedão vai embora, né? E você, mãe, que tem o seu filho aí, olha, deixa a tampa do dedão sair, isso faz parte da história do seu filho. Ele vai ter história para testemunhar, ele vai aprender que dói, ele vai aprender onde que vai chutar, onde não vai chutar. Tudo isso faz parte, deixa, não fica ali, né? Senão daqui a pouco o teu filho é capaz de nem ter as imunidades necessárias, né? Porque, por favor, viu a hora que vinha esse nenenzinho? Deixa, né? Deixa correr, deixa ir para a terra, deixa arrancar a tampa do dedão, não tem nenhum problema não, isso faz parte. Ele vai testemunhar e vai dizer como eu estou testemunhando. E eu me lembro que o meu dedão estava todo inchado, estava todo cheio de pus, inflamado, infeccionado, imagina, estava terrível. E eu não aguentava mais. E aí minha mãe veio e orou. Glória a Deus. Minha mãe, um garoto ali de 11, 12 anos, ela veio e colocou a mão sobre mim e orou. Naquele exato momento a dor foi embora, a infecção foi diminuindo, tirou aquela inflamação e até hoje eu tenho o dedão no pé, para a glória de Deus. Mas isso não sai da minha mente. Isso não sai da minha mente. E quantas vezes eu já agradeci a Deus, porque naquele dia Deus tirou aquela dor terrível que eu estava sentindo, e aquela inflamação, aquela infecção, era uma coisa tão simples, tão insignificante, mas Deus fez um milagre, e eu estabeleci um altar de adoração a Deus, isto é, eu estabeleci um marco, eu fiz igual Samuel fez. É isso que o Senhor colocou no meu coração para te dizer. E agora, a bênção veio, o que você tem que fazer? Seja grato a Deus, estabeleça altares de louvor, de adoração a Deus, isto é, coloque pedras no teu caminho, coloque marcos no teu caminho, e quando você olhar para trás, você vai ver que tem inúmeras pedras, inúmeros altares, onde você, cada um deles, vai levantar a mão e vai glorificar, vai adorar ao Senhor, dizendo: naquele dia aconteceu tal situação, e Deus operou um milagre, trovejou, fez isso, fez aquilo, e a vitória veio. Oh, aleluias! Mas tem pessoas que deixam passar, tem pessoas que não estabelecem marcos, tem pessoas que não estabelecem altares de adoração a Deus. E as coisas vão acontecendo e acha que aquilo é sorte. Não, não é sorte não. É o agir de Deus na tua história, é o agir de Deus na tua vida. Um dia você pediu, um dia você clamou, e agora você precisa edificar altares, você precisa edificar lugar de louvor, de agradecimento a Deus. Amém, igreja? Existem outras duas situações que eu vivenciei, que minha família já enjoou de me ver passando por esses altares e glorificando a Deus e adorando a Deus. Um desses altares que eu estabeleci com Deus, o pastor Vital viu o lugar esses dias atrás, passou comigo lá, e nós juntos glorificamos a Deus.
Em 1992, a Thalita tinha mais ou menos uns 5 meses de formação no ventre da Euseli. A Zeli estava grávida de mais ou menos uns 5 meses da Thalita. Eu tinha trabalhado 3 noites em seguida na FEPASA e não tinha dormido durante o dia. Tinha dado apenas assim algumas cochiladas e não tinha dormido por diversas situações que aconteceram. Já era pastor, já cuidava de igrejas e toda aquela correria, era véspera de Natal. Eu, pastor Levi, a Dalva e o Juninho, né? Só eles, né? Ou a Keila também era nenenzinha, e a Euseli grávida. Nós fomos para Jales, do dia 24 para o dia 25. Realizamos a festa de Natal no dia 24. E no dia, acabou o culto, nós colocamos as malas no carro e fomos para Jales, 7 horas de viagem. Chegando em São José do Rio Preto, eu me lembro de ver alguns carros, acho que foram 2 caminhões, se eu não me engano, que tinham entrado no canteiro central, porque haviam dormido, enfim, tantas coisas, e de repente eu me deparei com uma situação. A minha irmã gritando, me chamando pelo nome, e barulho de vidros quebrando. E toda uma situação, e nós estávamos com o carro numa ribanceira, e a gente tinha chegado num lugar que quase todos nós tínhamos morrido. E quando a gente saiu do carro e viu toda aquela situação, nós vimos o grande livramento que Deus nos deu. E o resultado, né? Só para a gente pensar, ver o milagre. 22 anos, está aí, ó, que lindeza de Deus. A Thalita, todos nós ficamos vivos, para a glória de Deus, mas todas as vezes que a gente passa naquele lugar, todas as vezes, não passa uma vez, eu levanto as mãos aos céus, e a gente agradece a Deus, dizendo: obrigado, Deus, porque naquele dia o Senhor operou um milagre na nossa vida, nos livrou da morte, nos deu novamente uma oportunidade de viver. Amém, igreja? Um outro lugar aqui fugiu o nome da cidade, passamos ontem ali, Pederneiras. Pastor Vital estava comigo e eu contei para ele. Eu estava vindo sozinho de Bauru, umas 10 horas da noite mais ou menos, já estava como superintendente regional, e comecei a passar mal, sozinho ali na direção do carro, comecei a passar muito mal mesmo, e toda aquele revertério que a turma diz, e a gente numa situação difícil. Eu parei ali, e Deus então usou de misericórdia comigo, usou pessoas e cuidou de mim, abençoou a minha vida, até o carro levaram junto para o hospital. E o que mais me impressionou, eu estava aproximadamente quase 4 horas de viagem para cá, a Euseli com as crianças estava na casa do André, e o Luiz estava fazendo alguma coisa ali, alguma comemoração da família deles, e a Euseli estava lá junto com a família, e a Euseli ligou para mim: e aí, onde você está? Está tudo bem? Onde você está? Essa foi a pergunta que ela fez. Eu estava sentado na frente do médico sendo examinado, quase 4 horas de viagem. Se eu falasse para ela: eu estou aqui quase morrendo na frente na frente do médico, o que iria acontecer? Não ia ter aviãozinho para ela chegar lá. O Vital ainda não tinha feito o curso de piloto. Não ia dar certo. E Deus colocou uma frase na minha mente. Eu disse para ela assim: olha, eu parei um pouco aqui, e a hora que eu descansar um pouquinho,
dou sequência na viagem. Foi a única frase que eu respondi para ela. Mais um dos livramentos que Deus deu. E eu coloquei ali uma pedra. Todas as vezes que eu passo naquele lugar, eu faço questão de dizer: obrigado, Deus, pelo livramento que o Senhor me deu aqui, naquele dia. Obrigado porque o Senhor cuidou de mim, o Senhor usou pessoas, enfim. E a gente às vezes recebe tantos milagres de Deus, tantas vitórias, e a gente deixa passar desapercebido. A primeira coisa que eu quero te levar a fazer nesta noite é ser grato a Deus pelas conquistas, pelas vitórias que Deus te deu. Se possível, marque a data, marque o horário, marque o lugar. Eu tenho incentivado vocês, quem vem aos cultos de quinta-feira, por exemplo, eu tenho aqui o meu papelzinho, eu tenho incentivado vocês, escrevam os seus pedidos, mas escrevam também a data que Deus te deu a vitória. Sabe o que significa isto? É você estabelecer marcos, é você estabelecer altares de louvor e adoração a Deus, porque quando você agradece a Deus por uma conquista, por uma vitória, você faz isto com muita sinceridade. Você não está fazendo para se mostrar, não, você está fazendo com muita sinceridade, e você está relembrando as vitórias, mas você está dizendo: foi Deus quem agiu na minha história, foi Deus quem agiu na minha vida. Oh, aleluia, estabeleça marcos na tua história, meu irmão. Faça como Samuel fez. Ele colocou uma pedra e ele deu nome àquele lugar, ele deu nome àquela pedra, e ele disse: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, nos ajudou o Senhor. Jesus te deu uma cura, Jesus operou um milagre. Estabeleça um marco na tua história e coloca ali uma pedra, coloca um altar de adoração a Deus. Deixa que isto sempre seja relembrado, comemorado, louvado, adorado, exaltado o nome do Senhor Jesus. Amém? E segundo, para nós encerrarmos, esteja preparado, porque outras batalhas, o que, gente? Virão. Você talvez nem virou a página da tua Bíblia. Lá estava Samuel, diante de uma outra situação. Não eram os filisteus. Agora era o próprio povo. Olha só que experiência de Samuel. O próprio povo chegando para Samuel e dizendo: a gente não te quer mais. Mas para a nação de Israel, a gente vai ver outras situações. Os amonitas, e aí vai. Depois vem Davi lutando contra outros povos, e tantas outras, e tantas outras, e tantas outras até hoje. Hoje não são mais os filisteus, hoje não são mais os amonitas, mas hoje são lá aquele pedaço da faixa de Gaza lá, Roberto, me ajuda a lembrar o nome aí, são os palestinos, e aí vai a história. A história continua. Esteja preparado para novos desafios e novas batalhas. Amém? Esteja preparado. Você estabeleceu um marco? E agora, Deus? E agora, o que devo fazer? Primeiro, estabeleça ali um marco de vitória, um altar ao Senhor de adoração. E segundo, saiba que virão outras e outras e outras e outras situações, desafios, mas tenha em mente: serão novos marcos, serão novos altares de adoração, de exaltação ao nome do Senhor Jesus.